O que se chama, né, do fenômeno da islamofobia, eu acho que é um derivado da politização do Islã e das identidades muçulmanas pelo discurso político e geopolítico internacional, né? Ou seja, na arena internacional, os muçulmanos e o Islã em geral não são um elemento neutro, né? Eles são um elemento que suscita discursos, práticas, atos políticos a favor ou contra, né? Então, digamos assim, no imaginário político internacional, o Islã é um elemento central para a elaboração de discursos sobre a ordem mundial, sobre o mundo, sobre a cultura, sobre a religião, o secularismo e por aí vai, né? Então, o que se chama de islamofobia é um derivado, obviamente, negativo disso, né? Essa politização excessiva de identidades religiosas e das próprias pessoas que professam o Islã, né, vai suscitar reações políticas negativas, ou seja, discursos estigmatizantes, discursos racistas, discursos de ódio contra essas populações e essas pessoas, né? Ou seja, a presença de populações muçulmanas na Europa, ou nos Estados Unidos, ou nas Américas, é percebido como um problema político, pelo simples fato que elas estão ali. O Oriente Médio é percebido como um problema político pelo simples fato de ele existir do jeito que é. E por aí vai, né? Mas é importante também entender que o que se chama de islamofobia, ou seja, a estigmatização sistemática dos muçulmanos, né? Uma aversão ao Islã ou aos muçulmanos de maneira sistemática, também é um discurso político e um instrumento político de determinados grupos nas sociedades. Ou seja, não podemos também cair numa generalização de que as sociedades ocidentais ou todos os países ocidentais têm uma tendência islamofóbica, né? Você vai ter determinados grupos, sem dúvida, a extrema-direita, né, mobiliza esses discursos e encontra eco em medos, ansiedades, desconfianças culturais nas sociedades mais amplas, mas, por outro lado, nessas mesmas sociedades você vai ter reações contrárias, né? Ou seja, o massacre que acontece na Nova Zelândia, obviamente, é fruto desses discursos de ódio. Por outro lado, você teve uma enorme mobilização em favor dos muçulmanos, contra, repudiando o massacre e por aí vai. Então, a islamofobia como fenômeno, né, ela, sem dúvida, ela é, como fenômeno sistemático, ela é restrita a determinados grupos políticos, né, ou sociais das sociedades ocidentais, mas, infelizmente, como todo fenômeno, né, político-cultural, ela tem ecos na sociedade mais ampla, né, e ecos na vida dos indivíduos que professam o Islã nas sociedades europeias e americanas, né? Mas, infelizmente, ela é um produto negativo justamente dessa reificação do Islã na consciência política internacional. Dado a centralidade, né, que o Islã ocupa no imaginário político e geopolítico internacional, e dada a crescente presença muçulmana nas sociedades europeias e norte-americanas, o fenômeno não me parece ser temporário. Eu acho que é um fenômeno que vamos ter que conviver com ele durante muito tempo. Por outro lado, também, quanto mais forte for essa presença e quanto mais ativos forem os muçulmanos nas sociedades nas quais eles pertencem, também a tendência é normalizar essa presença, é simplesmente diluir essas ansiedades culturais, diluir o medo, né, que muitas sociedades têm de verem o seu estilo de vida radicalmente modificado pela presença de pessoas diferentes, ou pessoas de outra religião, ou pessoas de outra origem, né? Eu creio que os dois processos vão conviver durante muito tempo e é difícil saber que tipo de equilíbrio vai ter. Sem dúvida, cada época vai produzir um equilíbrio diferente, né? Épocas de crise, obviamente, a tendência, infelizmente, é os discursos radicalizantes ganharem força. Em épocas de normalidade e abundância, obviamente, as pessoas
se sentem menos incomodadas ou menos mobilizadas com essas questões, né?